Huesera, The Bone Woman, filme mexicano de 2023, é um longa desconfortável e angustiante do início ao fim, que em alguns momentos parece até uma versão atualizada de O Bebê de Rosemary, temperada com pitadas generosas de horror corporal. Para saber um pouquinho mais sobre esse filme, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. O tema da maternidade sempre foi muito explorado dentro do cinema de horror. Desde clássicos como O Bebê de Rosemary e Psicose até filmes relativamente recentes como Babadook e Mother, tivemos filmes dos mais variados subgêneros abordando o assunto das mais diversas maneiras. E nessa já extensa lista entra agora em 2023 o mexicano Huesera, The Bone Woman, que se utiliza de um pano de fundo sobrenatural para contar uma história sobre as inseguranças e as incertezas de uma jovem mãe durante a gestação do seu primeiro filho. E eu falo que o filme é de 2023 porque ele foi lançado para o grande público em fevereiro desse ano, mas o longa é na verdade de 2022, tendo sido exibido no Festival de Tribeca lá na metade do ano passado. O filme é o longa-metragem de estreia da diretora Michelle Garza Cervera, que já posso dizer chegou chutando balde, entregando um filme extremamente tenso, desconfortável e angustiante do início ao fim. Mas antes de começar a falar do filme em si, eu gostaria de lembrar que esse é o primeiríssimo vídeo do novo quadro aqui do Cine Horror 101, Terror pelo Mundo, no qual eu vou falar só de obras não estadunidenses para quem tá querendo dar uma fugida da mesmice de Hollywood. Para não perder os próximos vídeos desse quadro nem nenhuma das novidades aqui do canal, já aproveita aí para ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101, aqui eu tô sempre falando de filme de terror, desde os clássicos até os novos lançamentos, e claro, dando sempre muita dica de filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Também ativa o sininho e segue o Cine Horror 101 lá nas redes sociais para não perder nenhuma das outras novidades aqui do canal. Dado o recado, agora sim, bora falar de Huesera, The Bone Woman. A história acompanha Valéria, uma jovem adulta que sonha muito em ser mãe, até que ela finalmente engravida e ela e o namorado começam ali já os preparativos para receber o neném. O problema é que não demora muito para ela começar a ser atormentada por uma entidade misteriosa e ameaçadora, que colocará em risco não só a vida dela, mas também da criança. Essa premissa em si não é nenhuma grande novidade dentro do cinema de horror, mas engane-se quem pensa que Huesera é só mais um filme genérico de terror sobrenatural. Os méritos desse filme são vários, a começar pela sutileza incômoda ali na construção do clima de tensão e desconforto. O elemento sobrenatural tem sim um peso considerável nessa construção, mas o que realmente deixa a gente agoniado nessa história não é nem a dita entidade em si, e sim toda a angústia e ansiedade desconcertantes que são despertadas na personagem principal durante e por causa da gestação. E nesse sentido, o sobrenatural soa mais como um tempero, um agravante na situação já complicada pela qual a protagonista já está passando. E não me entendam mal, essa entidade é sim bem presente ao longo do filme e é muito bem utilizada para causar bons sustos e aqueles fortes arrepios na espinha. De modo que enquanto filme de terror, efetivamente o Huesera funciona que é uma maravilha. A questão, porém, é que para além dessa entidade, o filme está mais interessado em abordar os sentimentos dessa jovem mãe de uma maneira mais intimista, focando ali em todas as incertezas e inseguranças dela de uma forma que nos deixa extremamente desconfortáveis. O que no caso serve como um lembrete bem incisivo que, por mais aterrorizantes que sejam essas entidades sobrenaturais, não tem nada mais perturbador que a realidade. E aí fica bem clara uma diferença importante entre o lado mais psicológico do filme, em que pesa a construção dessa atmosfera de crescente inquietação e desconforto, e o elemento sobrenatural da história, sendo que é justamente no diálogo entre esses dois aspectos e no encaixe ali entre ambos que o filme constrói o terror. Penso eu que se o filme tivesse cometido muitos deslizes em qualquer um desses dois lados, o resultado final teria ficado bem mais ou menos, mas felizmente aqui não é o caso. Graças a uma narrativa envolvente e a uma direção pra lá de competente, o Huesera consegue se sair muito bem em ambos os quesitos. Para além disso, o filme também se beneficia muito de pitadas generosas de horror corporal, algo que aqui é explorado tanto no âmbito visual quanto no âmbito sonoro. Nesse segundo aspecto, as equipes de mixagem e edição de som estão, de parabéns. E não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim, tem poucos sons que dão mais agonia do que o de ossos sendo estalados ou quebrados, e Huesera tá cheio desses barulhos. A combinação disso com algumas cenas bem grotescas de corpos e membros se retorcendo e sendo quebrados dá uma gastura terrível. Algo que, é claro, dentro de um filme de terror é mais do que bem-vindo.
Por todos esses motivos, eu acredito que Huesera seja um filme que vai bem além do que a gente está acostumado a ver dentro do cinema de horror. Por mais que quando o filme se encaminha para o seu desfecho, eu acho que ele perde um pouco do ritmo e um pouco do impacto que ele busca causar, o todo do filme ainda entrega um resultado sensacional. Mas para falar um pouco mais sobre os temas que o filme aborda e, claro, sobre a minha interpretação do longa, eu não tenho como não entregar alguns spoilers. Então, se tu ainda não assistiu Huesera, The Bone Woman, eu recomendo fortemente que tu pare o vídeo por aqui e volte logo depois de ter assistido para conferir o resto da minha análise. Agora, se tu já assistiu esse filme ou se tu é daquelas pessoas que não dá a mínima para spoilers, simbora comigo. Pois bem, ainda que funcione muito bem no campo da literalidade enquanto filme de terror sobrenatural, eu acredito que o maior valor de Huesera esteja na verdade nas metáforas que o filme desenvolve. Mais do que um filme que entrega bons sustos e algumas cenas grotescas de horror corporal, Huesera é um longa sobre a dissonância entre quem somos e quem queremos ser, ou entre quem achamos que somos e quem realmente somos. Explicando melhor, o longa tece contundentes críticas em torno da romantização da maternidade, ou da idealização da mesma enquanto o único objetivo digno ou legítimo para uma mulher. A ideia central aqui me parece ser a de que essas imposições sociais muitas vezes acabam falando mais alto do que vontades e aspirações genuínas das pessoas, o que acaba resultando num falso desejo de se constituir família, algo que gera incertezas, inseguranças e frustrações que podem acabar com a vida de uma pessoa, sendo depressão e ansiedade os inevitáveis resultados disso tudo. Mas afinal, como é que o filme trabalha tudo isso dentro da sua narrativa? Bom, em primeiro lugar, a gente tem flashbacks que mostram cenas da adolescência da Valéria e da sua relação com a Octávia. Tudo isso num contexto muito diferente do atual, ali de família tradicional e tudo mais, em que a personagem está no momento em que o filme se passa. Fica bem claro que algo aconteceu com a Valéria que a fez se afastar desse seu eu mais rebelde e ir para lados mais socialmente aceitáveis, por assim dizer. E é possível inferir que esse algo tem relação com a família dela. Os indícios para a gente concluir isso são em alguns momentos bem sutis, como um comentário lá em determinada cena feita pela irmã da Valéria que sugere a sua homofobia. Em outros diálogos com outros parentes isso fica ainda mais claro, porque meio que todos parecem achar ela meio inapta para ter um bebê, principalmente por causa de um acidente que aconteceu no passado enquanto ela trabalhava de babá para uma vizinha. Percebam que a partir disso o filme sugere que tem toda uma imposição social ali, uma pressão da família em cima da Valéria, que a direciona por caminhos mais socialmente aceitáveis do que ela aparentemente e realmente gostaria de tomar. E é provavelmente por conta disso que a Valéria foi induzida a pensar que o sonho dela era realmente constituir uma família, algo que não tinha nada a ver com o que ela era antes daquilo tudo. Uma vez privada de todo esse processo de amadurecimento e autodescobrimento próprios da adolescência, a Valéria parece que não tem muita certeza ali de quem ela é e nem de quem ela quer realmente ser. Mas vamos voltar nisso já já. Bom, logo após engravidar, algo que a Valéria acreditava ser o seu sonho, ela começa então a ser assombrada por essa dita entidade maligna. E aqui eu acho que não é difícil interpretar essa entidade como uma metáfora para o mar de medos, incertezas, inseguranças, depressão e ansiedade que inundam a vida da guria depois que ela engravida. Percebam aqui que ela é a única que realmente vê a entidade e que interage com a dita cuja, sendo que todas as situações em que ela se coloca em risco ou em que coloca em risco a vida dos outros são desencadeadas pelos próprios atos e pelas próprias ações da protagonista. Ou melhor, pelo desespero que é causado nela a partir das aparições da criatura. Ou seja, colocando de outra forma, a dita da entidade, da presença maligna, acaba que não faz mal para ninguém, né? É a própria Valéria que acaba colocando os outros em perigo ao ser atormentada pelo bicho. E se a gente interpretar essa entidade como uma metáfora para todos esses medos e incertezas lá da personagem principal, a gente pode ver que é isso que faz ela agir de uma forma tão errática, tão desesperada e até mesmo insana em alguns momentos. Novamente, tudo isso pode ser visto como resultado de todas aquelas imposições sociais que eu falei antes, algo que coloca a protagonista numa situação em que ela não queria realmente estar e que a leva a agir dessa forma perturbada, se tornando então um perigo para si mesma e para todos os outros ao seu redor, inclusive a sua filha. E quando que a personagem efetivamente se toca disso? Bom, acredito eu que seja naquela cena em que ela vê a si mesma pegando fogo, naquela roupa meio que de santa, como que para representar que aquele lado mais família tradicional dela, na verdade não era ela de verdade.
e ao ver a si mesma pegando fogo, é ela meio que desapegando desse sonho falso que ela aparentemente tinha criado para si mesma e indo em busca do que ela realmente quer ser, assim se livrando de todo esse estigma e dessas imposições sociais. Tanto que, no final das contas, mesmo estando triste com tudo isso, ela acaba decidindo deixar tanto o próprio namorado quanto a criança, né, indo em busca do autodescobrimento que ela nunca teve antes. O filme também deixa bem claro que toda aquela postura mais rebelde e punk que ela tinha na adolescência já não mais reflete o que ela realmente é. Então ela fica meio que sem saber para onde ir, se ela vai pro lado mais anarquista ou pro lado da família tradicional. E no final das contas ela meio que decide não ir por nenhum deles, seguindo o seu próprio caminho em busca de descobrir quem ela de fato realmente é. Bom, pelo menos foi isso que eu interpretei do longa. Em resumo, Rueceira é um filme crítico e reflexivo que pode sim decepcionar aquela galera que curte um terror sobrenatural mais tradicional, cheio de jumpscares e com assombrações, tomando bastante tempo de tela. Por outro lado, para quem curte um negócio mais psicológico, um terror mais sutil, por assim dizer, mas ao mesmo tempo também perturbador e incômodo, tenho certeza que Rueceira será uma excelente pedida. Ainda mais, é claro, se tu for uma daquelas pessoas que gosta de passar um tempo refletindo sobre o que assistiu e exercitando a interpretação. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também não esquece de comentar aqui embaixo o que tu achou de Rueceira, caso já tenha assistido o filme. E quais são as suas expectativas depois da minha análise, caso você tenha ficado com vontade de assistir. No mais, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!